Como saber que Deus está falando comigo? Voz de Deus ou da minha carne? Você sabe discernir isso? Se essa é a sua dúvida, e eu tenho certeza que é, porque nesses anos de YouTube é uma das coisas que eu mais ouço, uma das perguntas que eu mais ouço, um dos questionamentos que as pessoas mais trazem para mim. E de acordo com os meus testemunhos, eu já tenho uma caminhada aí onde as pessoas elas me veem como referência nesse assunto. Porém, hoje eu quero trazer isso de uma forma muito clara para vocês. Eu sei que você já deve ter ouvido falar muito sobre esse assunto, mas da forma como eu vou trazer hoje para você, eu tenho certeza que vai ficar claro e você vai sair daqui entendendo de uma vez por todas como ouvir a voz de Deus e tomar uma decisão com base na direção e com a bênção de Deus. E se você assistiu o vídeo da semana passada, onde eu contei o meu testemunho sobre como que Deus direcionou eu e a minha família para a gente sair de Santo André e vir morar aqui em São José dos Campos, como foi que Deus ele nos guiou, nos direcionou e como que a gente tomou essa decisão e foi algo sobrenatural. Para quem não assistiu, volta um vídeo e assiste. E hoje que nós vamos desmembrar toda essa questão de ouvir a voz de Deus, porque não é algo simples, é algo um pouco mais complexo. Eu vou trazer algumas diretrizes que vão te trazer clareza e vou mostrar como que eu apliquei essas diretrizes de forma inconsciente nessa tomada de decisão e vocês vão ver que vai ficar muito claro. E para você que está esperando em Deus por um relacionamento abençoado, tudo isso eu estou falando aqui na teoria e na prática, no meu livro Bênção de Deus, o Segredo dos Relacionamentos. Aqui eu mostro para vocês como que foi a minha caminhada, o meu tempo de espera naqueles 8 anos de espera, como que Deus falou comigo, como que Deus me direcionou, tudo que eu aprendi na dor, eu trouxe para vocês aqui aprenderem no amor, de uma forma muito simples, como se fosse uma conversa mesmo. Então, se você quiser saber qual é o segredo dos relacionamentos e como que você faz para tomar uma decisão certa na sua vida sentimental com base na direção de Deus, ou em qualquer decisão que você queira tomar, que você precise esperar, né, que você esteja esperando por alguma bênção, esse livro aqui é para você, o link tá aqui embaixo. Muita gente acha que basta você orar, apresentar a sua preocupação, o seu desejo a Deus e ele vai descer do céu e falar com você, vai usar um profeta que vai te direcionar, e é por isso que muita gente tem caído em ciladas, em armadilhas e tomado decisões erradas, porque as pessoas baseiam uma decisão séria, como por exemplo um casamento ou a mudança de uma cidade, de um trabalho, algo que vai realmente mexer com a sua vida, né, totalmente. Baseiam essas decisões em profecias, em revelações, em coisas espirituais, sendo que decisões sérias, elas envolvem corpo, mente e espírito. Eu vou explicar para vocês sobre cada um, como que funciona e como que a gente envolve esses 3 pilares numa tomada de decisão. Sempre que a gente precisa tomar uma decisão, sejam elas grandes ou pequenas, nós precisamos nos lembrar que não basta só orar, colocar diante de Deus, a gente precisa de ação, oração. Então você ora e você se move em direção àquilo que você crê que é a vontade de Deus. E aí existem 3 fases. Primeiro, nós temos os sinais. O que seriam os sinais? As direções que Deus vai te dar. E aí que entram as analogias. Eu gosto de fazer uma analogia com relação a isso do quebra-cabeça e do GPS. Então vamos colocar aqui que os sinais são as direções que Deus vai te dar para que você encontre essas peças do quebra-cabeça. Confirmações é quando você encontra a peça, aquela peça do quebra-cabeça. E cada pecinha que você encontra desse quebra-cabeça é um movimento, né? Um passo que você dá em direção ao centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é o quebra-cabeça completo, montado, quando você pega cada uma daquelas pecinhas, que são as confirmações que você vai tendo ao longo do caminho. E o que são essas confirmações? Pode vir através da palavra, pode vir através de pessoas, acontecimentos,
muitas coisas. Aí é você ter seu relacionamento com Deus para você saber quais são essas confirmações, de que maneira ele está confirmando aquilo na sua vida. O centro da vontade de Deus é quando você chega ao seu destino, porém, a gente tem que lembrar que a nossa vida ela não é estática, a gente está sempre em movimento. Então, quando eu tomei a decisão de mudar para São José dos Campos, eu estava na rota do centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus era que eu estivesse aqui em São José dos Campos para que as coisas aqui acontecessem, de acordo com os propósitos dele. Quando eu tomei a decisão, vamos mudar para São José dos Campos, né? Eu e meu marido, nós entramos no centro da vontade de Deus. Chegamos em São José, tá? E agora o que vamos fazer? Agora começa tudo de novo. É igual o GPS, né? Então, encontramos aqui, colocamos, chegamos ao nosso destino, mas agora a gente vai sair daqui para outro lugar. E aí que entra, né, todas essas etapas de novo. Nossa vida é assim, é esse ciclo sempre. Por isso que é importante que você conheça essas diretrizes, você tenha muita clareza disso tudo, para que você sempre saiba como sair de um lugar para o outro, porque não é só porque Deus te mandou para cá que você vai ficar aqui a vida inteira e não vai mais precisar se movimentar. A partir do momento que você está parado, você está fora da vontade, do centro da vontade de Deus. Então você precisa sempre buscar qual é o próximo passo em Deus. E eu costumo dizer que tempo de espera não é ficar parado, é você esperar para tomar uma decisão, mas você se movimentar em direção àquilo que você acredita que Deus está te direcionando. E agora a gente vai falar sobre cada ponto. Aí lembra que eu falei que é corpo, mente e espírito? Então a gente vai começar pela razão. Uma decisão, ela sempre precisa levar em conta esses três pilares. A gente precisa usar a parte racional, a parte emocional, aquilo que nós estamos sentindo, e a parte espiritual. Você nunca pode ir só por um ou por outro. Tá, eu vou escolher aquela pessoa pra casar porque ela é loira, tem olhos verdes, é magra e ela me trata bem. É tudo que eu pedi a Deus. Essa é a parte racional. Você está fazendo uma análise aí de algo que você queria, você já tinha as características, você fez uma análise e tomou essa decisão. Essa é a parte racional, levando em conta só a parte emocional. Ah, eu vou casar com essa pessoa porque eu sinto que essa pessoa, e eu tô sentindo algo muito forte por ela. Eu sinto, estou sentindo. Tá levando em conta só a emoção. E a parte espiritual, Ah, o pastor falou que sonhou que nós estávamos casando. Então eu entendi que foi uma confirmação de Deus para que a gente se case. Eu não gosto tanto assim dela, mas eu entendi como a confirmação de Deus, então eu vou dar esse passo e creio que Deus vai colocar o sentimento. é por isso que muitos tomam decisões erradas, porque tomam essas decisões separando uma da outra ou com base só em um desses três pilares, ou na razão, ou na emoção, ou no espiritual. E a gente tem que levar os três. Agora eu vou ensinar vocês como fazer o equilíbrio desses três. A razão são 5 pontos. Já pega papel e caneta ou prepara o print aí para você deixar tudo salvo, anotado, para você não esquecer. Primeiro, você precisa ter clareza do que você não quer. Segundo, você precisa ter clareza do que você deseja. Terceiro, você precisa ter clareza do propósito que Deus tem para sua vida. Quarto, avaliar os prós e contras de determinada decisão ou de cada escolha. Quinto, ouvir a opinião e conselho de outras pessoas que estão ao seu redor, sejam pessoas mais experientes, mais sábias, ou pessoas envolvidas com aquela situação, ou amigos, familiares, mas pessoas maduras, pessoas que estejam com os princípios alinhados com os seus, mas você vai apenas ouvir, não vai levar em conta, absorver e tomar uma decisão, você vai ouvir. Aí lá embaixo a gente vai chegar nessa parte aí de como que você faz a filtragem, do que você leva em conta ou não. Emoção, são 4 pontos. Você precisa analisar o que você está sentindo, observar como o seu corpo reage a determinada escolha. Então, por exemplo, quando você pensa eu vou para direita. Como que o seu corpo reage? Você sente um piriri? Você sente um desconforto? Você sente uma ansiedade?
o que que você sente? Ou você sente um alívio, uma leveza, algo bom? Como que o seu corpo sente? Quais são as sensações que você tem no seu corpo mesmo, físico? Terceiro, quando você pensa em determinado caminho, em determinada escolha, em determinada decisão, como que você sente? Como você se sente? Aí não é só o corpo, é corpo e mente, sentimentos, emoções. O que que isso causa em você? Medo, insegurança, felicidade, alegria. E quando você pensa em não tomar essa determinada decisão, como que você se sente? E quarto, qual dessas escolhas, qual desses caminhos você sente que está de acordo com a vontade de Deus? É o que você sente mesmo, é tipo uma intuição. E eu só quero lembrar mais uma vez que aqui, tanto na razão quanto na emoção e na parte espiritual que a gente vai ver a seguir, a gente só está analisando, avaliando, colocando tudo no papel. Não é para tomar decisão. Esse é o momento de você esperar para tomar uma decisão, porém se movimentar em direção à decisão, aos passos que você acredita que você deve dar. Então você vai fazendo tudo isso dando passos. Então quando você pede opinião para um amigo, para um familiar, você está dando um passo. Quando você busca na palavra, você está dando outro passo. Você está em movimento. E agora a parte espiritual, são 3 pontos. Apresentar em oração, buscar direção na palavra e se colocar na torre de vigia. Abacuque 2:1. Leia depois e medite em Abacuque 2:1. Que você vai entender o que é se colocar na torre de vigia. Tem o Abacuque 1 e o 2 que você vai entender muito melhor. Então, se colocar na torre de vigia é aguardar as direções de Deus. Então, você orou, você colocou diante de Deus, você buscou ali na palavra. Agora você vai esperar que Deus fale com você, que Ele te dê uma resposta ou te dê uma direção. Uma resposta que, no caso, é algo mais assim, uma decisão que você precisa tomar ali mais definitiva, ou uma direção que vai te levar para essa escolha, para esse caminho, para esse destino. E o que são essas direções? Sinais, confirmações, acontecimentos. Essas direções elas vão acontecer através de pessoas, através do seu relacionamento com Deus e através dos acontecimentos. Então você precisa observar, é um momento de você realmente se colocar na torre de vigia, observar tudo que acontece a partir do momento que você orou e colocou aquilo diante de Deus. E agora a parte final, a tomada da decisão. Agora sim é o momento de você tomar a decisão, agora que você já avaliou tudo, você já se movimentou, agora é o momento de você decidir. E aí são 3 fases, 3 processos que envolve corpo, mente e espírito. Primeiro, preparação. O que a gente faz na fase da preparação? Oração. A gente ora sobre tudo, sobre cada passo, sobre todos os acontecimentos, sobre os nossos sentimentos, preocupações, a gente ora. Então é uma fase de oração intensa, que é a parte do espírito, a parte espiritual. Segundo, filtragem. Filtragem envolve a mente. É o momento aí que você precisa ver se a razão, a emoção e a palavra estão alinhadas. Elas precisam estar alinhadas para você tomar uma decisão. Então, é quando você vai pegar o relatório lá daquelas 3 fases que a gente viu, dos pontos ali que eu falei anteriormente, você vai pegar o relatóriozinho e você vai colocar assim, comparar. Peraí, esse tá alinhado com esse, tá com esse, tá tendo algum conflito aqui, tá fluindo, o que tá acontecendo? Então essa é a fase da filtragem. E a terceira fase, o terceiro processo, que é da decisão. Ou seja, é o momento de você agir, da ação, do movimento, que envolve o corpo, a parte física. Aí agora é com você, quando você pega aí a parte espiritual e a parte da mente, razão, emoção, palavra, você junta tudo ali e aí você vê o que dá. E aí você toma aquela decisão com base em toda essa análise que você fez. Agora eu quero falar sobre o meu testemunho do vídeo anterior. Vocês vão conseguir ver que de forma inconsciente eu fiz tudo isso, não segui essa ordem, né? Eu não tinha ali uma fórmula, mas
Quando você aprende a aplicar esses princípios, essas diretrizes na sua vida, você faz isso de uma forma que o Espírito Santo vai te guiando. E no meu testemunho, vocês podem observar que nós oramos, buscamos conselhos e opiniões, pesquisamos, analisamos os prós e contras, buscamos na palavra, Deus falou com a gente em sonho, nós ligamos todos os pontos, nosso desejo, o que se encaixava nos nossos planos e propósitos, o que Deus falou com a gente, o que nos aconselharam, o que nós estávamos sentindo e as confirmações e sinais que nós recebemos. A gente fez uma filtragem de tudo isso e nós tomamos uma decisão de acordo com aquilo que nós acreditávamos que Deus estava nos direcionando. A partir daí, tudo começou a fluir, os empecilhos, os problemas, os conflitos, Deus ele foi tirando do meio do caminho e as coisas, as nossas decisões foram sendo confirmadas por Deus. Mas quem tomou a decisão fomos nós. Quem fez as escolhas? Nós. Quem esteve atento aos sinais? Nós. E para finalizar, algo muito importante que você precisa guardar aí no seu coração. O centro da vontade de Deus é como um GPS. Deus ele não nos dá um roteiro. Você vai fazer isso, isso e aquilo, e depois que você fizer isso e aquilo, vai acontecer isso e aquilo. Não. Ele dá uma direção. A gente segue essa direção, aí ele dá outra direção para o próximo passo. É igual um GPS. Você liga o GPS, coloca lá o destino. E quando você liga o carro e sai com o carro em movimento, o GPS ele vai te dando as diretrizes, né? Os caminhos, as orientações. E conforme você vai seguindo, ele vai te direcionando. Se você erra o caminho, ele recalcula a rota para que você chegue ao seu destino. É a mesma coisa. Para a gente chegar ao centro da vontade de Deus, nós precisamos nos movimentar. E essas direções, essas orientações, elas são tomadas com base em tudo isso que eu falei para vocês. Você às vezes pode errar. Pode acontecer de você achar que Deus te deu uma direção e não foi Deus. Foi você e você se enganou. Foi a sua carne. Mas aí, se você está conectado com Deus, buscando, fazendo sempre esse processo, buscando em oração, analisando e levando em conta o que você sente também, fazendo toda essa filtragem, Deus ele vai recalcular sua rota e vai te dar as diretrizes para que você chegue ali no centro da vontade de Deus. Você só não vai chegar se você parar, se você desistir, se você voltar para trás. Entender qual é a vontade de Deus e chegar no centro da vontade de Deus nem sempre é fácil. Às vezes é realmente um enigma, mas a gente não pode espiritualizar coisas sérias, tomadas de decisão. A gente leva em conta o espiritual, o espírito, mas não toma decisão de forma espiritual, com base somente em uma palavra que a gente abriu a Bíblia, caiu na palavra, pronto, essa palavra está confirmando a minha decisão. É você que toma a decisão, Deus ele só confirma se você acertou ou errou. Mas para quem tem relacionamento com Deus e busca a palavra constantemente, lê todos os dias, tem relacionamento com Deus todos os dias, relacionamento com a palavra todos os dias, é um hábito, chega a ser automático. E esse sentimento, essa intuição que a gente sente, na verdade é o Espírito Santo. Muitas vezes a gente não vai saber explicar. A gente às vezes vai precisar tomar uma decisão rápida que não vai dar tempo de fazer tudo isso. Mas é aí que entra a nossa intimidade com Deus. Deus ele vai trazer pensamentos, ele vai trazer palavras, ele vai nos mostrar coisas, e aí entra o seu relacionamento individual com Deus, porque como que Deus fala com você? De que forma? Ele respeita a sua personalidade. Comigo, ele fala de uma forma. Com você, ele fala de outra forma. Com o seu colega ali, ele fala de outra forma. Então, você precisa desse autoconhecimento para saber como que Deus fala com você. E aí sim, você saber identificar, estar sempre na torre de vigia para saber identificar os sinais, confirmações e orientações que Deus te dá, que Deus te mostra. Porque daí, nesses momentos que você não tiver esse tempo de fazer toda essa análise e seguir essas diretrizes, você vai seguir de uma forma meio que inconsciente, intuitiva, mas porque Deus ali, o Espírito Santo vai estar te conduzindo naquele momento, vai estar te guiando, porque você vai estar submisso à vontade de Deus. Então, você vai estar sensível à voz dele.
E aí você não vai saber explicar por que você tomou aquela decisão, você só vai saber que você sentiu que era aquilo e você foi. Mas foi algo que você foi direcionado por Deus. Mas quando você tem tempo para tomar uma decisão e você consegue fazer essa análise, seguir essas diretrizes, aí sim é com você. Não é só no sentimento, não é só no espiritual, é com você. Corpo, mente e espírito, porque nós somos feitos de corpo, mente e espírito. E os três funcionam juntos, de forma integrada. E a gente precisa levar isso em conta até no momento de tomar uma decisão. Eu espero que esse vídeo tenha trazido clareza para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, comenta aqui para mim. Eu posso trazer mais vídeos com relação a esses temas e responder aqui para vocês, até mesmo nos comentários. E me digam se trouxe clareza ou não para vocês, se vocês ficaram mais confusos. Se vocês quiserem também contar alguma experiência especial aí, sobrenatural, de como Deus falou com vocês em alguma determinada situação, fiquem à vontade, porque vai ser algo edificante para cada um que estiver lendo aí esses comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.